Ele passou anos fingindo que havia seguido em frente, até que a garota Apache abandonada surgiu diante dele durante o jantar de noivado. Quando seus olhares se cruzaram, suas mãos começaram a tremer e todos ao redor caíram em um silêncio atônito, percebendo que ela era o passado do qual ele nunca conseguiu escapar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A música suave dos violões enchia o ar, mas Heitor Alencar não a ouvia. Ele olhava pela janela alta do salão principal da Fazenda Serenidade, em Montes Claros, e via apenas o verde escuro do pasto sob o calor da tarde. Heitor, querido, você está ouvindo? A voz de Carla, suave e precisa, o trouxe de volta. Ela estava ao seu lado, perfeita em seu vestido de linho bege. Seu sorriso era uma curva exata nos lábios. Desculpa. Estava pensando nas cercas daquele pasto ali. Heitor mentiu, dando um gole na água com gás. Cercas? Hoje? Carla riu, um som leve e controlado. Hoje é o seu dia, o nosso dia. Os convidados estão chegando para o jantar de noivado. Ninguém quer falar de cercas. Ele concordou com a cabeça. Ela tinha razão. Tudo estava perfeito, a casa grande cheia de flores do cerrado, os funcionários passando com bandejas de salgadinhos, sua mãe, Dona Maria, comandando tudo com um olhar atento, tudo como seu pai, Severo, teria querido. Vamos receber os primeiros na varanda, Carla disse, colocando a mão no braço dele. Seu toque era leve, educado. Eles caminharam juntos pelo salão de chão de mármore. Pelas paredes, retratos de família observavam Heitor. Homens sérios como seu pai. Ele apertou o paletó do terno de linho. A roupa era nova, mas ele se sentia como se estivesse vestindo uma fantasia de outra pessoa. Na varanda larga, o primo de Heitor, Eduardo, já esperava com a esposa. E aí, futuro casal, disse Eduardo, abraçando Heitor com força. Finalmente, hein? O solteirão incorrigível se entrega. Heitor sorriu, o sorriso sem brilho que usava para essas ocasiões. Tudo tem sua hora, Edu. E a Carla, uma joia, elogiou a prima beijando Carla no rosto. Você arrumou o partido mais cobiçado da região. Eu é que sou sortuda, Carla respondeu, o olhar rápido pousando em Heitor, checando sua reação. Ele apenas acenou, olhando para além deles, para a estrada de terra que levava à cidade. Um pó fino subia com o vento. A tarde foi passando. Mais parentes, amigos da cidade, políticos, todos chegando para celebrar o noivado do herdeiro da Serenidade. Heitor apertava mãos, aceitava abraços, ouvia as mesmas brincadeiras. Suas respostas eram automáticas. Em um momento de descanso, ele se afastou para o lado de fora, perto dos estábulos. O cheiro de cavalo e terra era familiar, reconfortante. Dali, ele podia ver o começo da trilha que levava ao rio, um lugar que ele não visitava havia muitos anos. Fugindo da festa, era sua mãe, Dona Maria. Ela se aproximou, arrumando a gravata dele com gestos rápidos. Só respirando um pouco, mãe. Está tudo lindo, não está? Ela disse, mais uma afirmação do que uma pergunta. Seu pai estaria muito orgulhoso, vendo você seguindo o caminho certo, assumindo seu lugar. Heitor olhou para os olhos claros da mãe. O caminho certo, ele repetiu, as palavras soando vazias. Claro, com uma mulher decente de uma família boa. A Carla é perfeita para você. Vai dar uma boa esposa, cuidar da casa, dos filhos. Dona Maria bateu leve no rosto do filho. Esquece essas caras pensativas. Hoje é dia de felicidade. Ela voltou para a casa. Heitor ficou parado, ouvindo o barulho distante das risadas e dos parabéns. Um peso familiar apertou seu peito. Era como se ele estivesse assistindo a um filme da própria vida, sentado na última fileira do cinema, sem poder mudar uma única cena. A noite caiu. O salão principal estava agora iluminado por candelabros grandes. A longa mesa posta com toalhas brancas e prataria reluzente. Heitor estava em um dos lugares da cabeceira, ao lado de Carla. Ele bebeu um gole do vinho tinto, sentindo o gosto amargo. O prefeito da cidade se levantou para fazer um discurso. Falou do legado dos Alencar, da importância da Fazenda Serenidade e da união de duas famílias tradicionais. Heitor fingia prestar atenção, mas seus olhos vagavam pela sala. Pessoas comiam, riam, aproveitavam. Tudo parecia um cenário muito bem montado. Ele olhou para Carla. Ela sorria para o prefeito, um sorriso de aprovação. Era uma mulher boa, inteligente, bonita. Ela merecia um marido que a amasse de verdade, que estivesse presente naquele momento, não apenas de corpo.
Ele pensou, como pensava todo dia, que era apenas meia pessoa ali sentada. A outra metade tinha ficado perdida em algum lugar do passado, numa beira de rio, com o som de uma voz que ele não ouvia havia 15 anos. O prefeito terminou o discurso levantando a taça. Ao noivo e à noiva. Todos se levantaram, o som dos copos se encontrando enchendo o salão. Heitor se levantou também, forçando os cantos da boca para cima. Ele ergueu o copo de vinho, o líquido escuro tremendo levemente. Foi nesse momento, no meio do brilho dos cristais e do murmúrio da festa, que a pesada porta de madeira do fundo do salão gemeu e começou a se abrir. O som do copo de vinho se espatifando no chão de mármore ecoou como um tiro no salão silenciado. A mancha vermelha se espalhou pela perna branca do terno de Heitor, mas ele nem a viu. Seu mundo tinha encolhido para aquele vão da porta, para a figura que estava parada ali, iluminada pela luz suave do corredor. Era ela. Jurema. O tempo não parou. Pelo contrário, ele avançou de um salto, trazendo consigo 15 anos em um único segundo. O rosto dela não era mais o de uma jovem. Havia linhas suaves ao redor dos olhos, uma firmeza no queixo que não existia antes. Seus cabelos negros estavam presos para trás, simples. Ela vestia calça clara e uma blusa azul, roupas de cidade, simples. Mas os olhos amendoados e escuros eram os mesmos. Eles estavam fixos nele, atravessando a sala cheia de pessoas. Um murmúrio começou, baixo, confuso. Heitor? A voz de Carla, ao seu lado, parecia vir de muito longe. Heitor, o que foi? Ele não conseguia responder. Seus pés começaram a se mover sozinhos, afastando a cadeira com um ruído áspero. Ele ignorou o vinho derramado, ignorou todos os olhares. Caminhou em direção à porta, seu coração batendo com tanta força que ele achou que todos poderiam ouvir. Dona Maria, sua mãe, apareceu de lado, tentando bloquear seu caminho sem parecer que estava bloqueando. Seu sorriso era rígido. Heitor, querido, deve ser algum engano. Um vendedor, talvez, que se perdeu. Eu resolvo. Não, mãe. A voz de Heitor saiu rouca. Uma coisa estranha para seus próprios ouvidos. Ele passou por ela. Cada passo era mais pesado que o outro. O barulho da festa tinha se transformado em um zumbido surdo. Quando ele estava a poucos metros dela, parou. O ar sumiu dos seus pulmões. Jurema? Ele sussurrou, o nome saindo como algo sagrado e proibido. Ela não sorriu. Seu rosto era uma máscara serena, mas ele viu um tremor em suas mãos que estavam entrelaçadas à frente do corpo. Heitor, ela respondeu. A voz dela era a mesma, um pouco mais grave talvez, mas era a voz que ecoava em seus sonhos mais secretos. Como você está aqui? Precisava vir. A resposta foi curta, carregada de um significado que ele não conseguia decifrar. Atrás dele, ele ouviu o ruído de uma cadeira sendo arrastada. Carla tinha se levantado. Sem olhar para trás, ele sabia que todos os convidados estavam parados, observando, com seus copos congelados no ar. Dona Maria apareceu ao lado dele novamente, desta vez direcionando-se a Jurema com uma falsa gentileza cortante. Boa noite, moça. Você parece estar perdida. Este é um evento privado da família Alencar. Se você tem um assunto, pode procurar o escritório da fazenda amanhã, durante o horário comercial. Jurema desviou o olhar de Heitor pela primeira vez e o fixou em Dona Maria. Seu olhar não era de enfrentamento, mas de uma tranquilidade imensa. Era esse olhar que fez Dona Maria recuar 1 centímetro. Meu assunto não pode esperar até amanhã, disse Jurema com calma. Meu assunto tem 15 anos de atraso. Heitor sentiu as pernas fraquejarem. Jurema, por favor, o que está acontecendo? Ela respirou fundo como se preparasse para algo. Há 15 anos eles nos separaram com uma mentira. Seu pai mentiu para você e mentiu para a minha família sobre você. Nenhum de nós foi embora porque quis. As palavras atingiram o Heitor como golpes físicos. Ele balançou para trás. O barulho do copo quebrando, a mancha no terno, o olhar de Carla. Tudo começou a girar. Que mentira! O que você está dizendo? Sua voz era agora um fio de tensão. Severo disse para você que nós aceitamos dinheiro para ir embora. E disse para o meu povo que você me rejeitou por eu ser indígena. Nenhuma dessas coisas foi verdade. O salão não estava mais silencioso. Agora, um burburinho de vozes chocadas se espalhava. Heitor via, pela visão periférica, o primo Eduardo com a boca aberta, outros convidados cochichando freneticamente. Dona Maria ficou pálida. Isso é um absurdo, uma invenção maldosa. Heitor, não dê ouvidos a essa. É verdade. A voz de Jurema cortou a fala de Dona Maria, clara e firme. E eu tenho provas. E tenho
tenho mais uma verdade para você ver. Ela então fez um movimento com a cabeça, olhando para o corredor escuro atrás de si. Da penumbra, um menino se aproximou e parou ao lado dela. Ele tinha cerca de 14 anos. Seus cabelos eram negros e lisos como os dela, mas quando ele levantou o rosto, hesitante, e seus olhos encontraram os de Heitor, não havia dúvida, eram os olhos cor de avelã de Heitor. Eram os olhos da família Alencar. Heitor levou a mão ao peito como se tivesse levado um soco. O ar saiu completamente de seu corpo. Ele não precisou perguntar. A semelhança era gritante, era assustadora, era a coisa mais verdadeira que ele tinha visto em toda a sua vida. O menino olhou para ele sério e então baixou os olhos, como se não suportasse o peso do que estava acontecendo. Jurema colocou uma mão protetora no ombro do menino, mas seus olhos estavam outra vez em Heitor, desafiando-o, despedaçando-o. Heitor, ela disse, e desta vez sua voz tinha um tremor minúsculo. Este é o Benício, seu filho. O silêncio no salão era tão espesso que dava para ouvir o tilintar distante de um copo na cozinha. Todos os olhos estavam grudados em Heitor, em Jurema e no menino que tinha seus olhos. A mancha de vinho no terno de Heitor parecia crescer. Meu filho! A voz de Heitor saiu quebrada, quase inaudível. Dona Maria agarrou o braço do filho com força. Heitor, isso é uma loucura, uma armadilha. Pelo amor de Deus, olha para essa situação. Ela falava em um sussurro urgente e furioso, mas Heitor não conseguia olhar para outra coisa. O mundo ao seu redor, as pessoas, a música que tinha parado, a noiva esperando, tudo virou um borrão. Só havia aquele rosto de menino, um espelho do seu próprio rosto de muitos anos atrás. Jurema manteve a mão no ombro de Benício. Ela olhou para Dona Maria com uma firmeza que deixava clara sua posição. A senhora pode achar o que quiser, disse Jurema sem levantar a voz, mas a verdade não muda. Heitor sentiu um calafrio percorrer seu corpo. As palavras dela ecoavam. Mentira, seu pai, mentira. 15 anos de uma dor surda, 15 anos acreditando que tinha sido deixado para trás, que o amor dele não tinha sido suficiente. E agora, aquela história era de areia. Precisamos falar, Heitor conseguiu dizer, dirigindo-se a Jurema. Agora, fora daqui. Heitor, você não vai sair com essa pessoa no meio do seu jantar de noivado. Dona Maria insistiu, tentando puxá-lo de volta para a realidade da festa. Ele finalmente olhou para a mãe. Nos olhos dele havia uma tempestade que ela nunca tinha visto. Mãe, por favor, deixa eu resolver isso. Sem esperar mais, ele começou a caminhar em direção à porta lateral que levava à varanda dos fundos. Jurema seguiu, com Benício caminhando ao seu lado de cabeça baixa, evitando os olhares curiosos e chocados que o seguiam. Ao passar pela mesa principal, Heitor sentiu o olhar de Carla. Era um olhar gelado, perfurante. Ele não teve coragem de encará-la. Apenas desviou os olhos e seguiu em frente. A varanda dos fundos era grande e escura, iluminada apenas pela luz que vinha das janelas do salão. O ar da noite era fresco, carregado do cheiro da terra molhada. O barulho da festa ficou abafado, transformado em um murmúrio distante. Heitor parou perto do parapeito, suas costas tensas. Ele ouviu os passos leves de Jurema parando atrás dele. Quando se virou, viu Benício um pouco afastado, encostado na parede da casa, como se quisesse sumir. Explica, Heitor pediu, sua voz ainda trêmula. Explica tudo. Jurema respirou fundo. Naquela época, depois que seu pai nos viu juntos pela terceira vez, ele foi até a minha família. Meu pai contou depois. Severo chegou com 2 capatazes. Disse que nós, os Tapuia, éramos um problema para a fazenda. Disse que você, Heitor, estava envergonhado do que tinha feito. Que você tinha dito para ele que eu era um desvio, uma vergonha, e que queria que a gente sumisse. Heitor balançou a cabeça negando. Eu nunca disse isso. Eu te amava. Eu sei, agora eu sei, disse Jurema, e pela primeira vez sua voz pareceu carregar um cansaço profundo. Mas naquele dia, Severo ofereceu dinheiro, muito dinheiro. Disse que era uma ajuda para a gente recomeçar longe. Meu pai recusou. Ele não queria vender a filha. Mas então Severo mudou de tática. Disse que se a gente não aceitasse o dinheiro e fosse embora, ele faria a vida da nossa família um inferno aqui, que perderíamos o pouco que tínhamos. Que coisas ruins poderiam acontecer. Meu Deus, Heitor sussurrou, encostando-se no parapeito para se sustentar. Meus pais tiveram medo. Eles me contaram que você tinha concordado com tudo, que queria a gente longe.
Me levaram para a casa de uns parentes em Belo Horizonte. Eu fui chorando, acreditando que você tinha me trocado por medo do seu pai, por vergonha de mim. E comigo... Heitor começou, lembrando da conversa com o pai. Comigo ele disse que seu pai tinha aceitado uma grande quantia de dinheiro, que vocês tinham concordado em ir embora e que eu deveria esquecer você. Ele disse que você não tinha lutado por nós. Jurema fechou os olhos por um momento. Então os dois acreditamos na mentira que nos contaram, e os dois sofremos pensando que o outro tinha desistido. Um soluço abafado escapou de Heitor. Era uma dor aguda e antiga sendo remexida e revelando uma ferida ainda maior por baixo, a traição do próprio pai. Como você descobriu? Ele perguntou. Um primo meu, que ainda vive por aqui, ouviu um dos antigos capatazes do seu pai bebendo numa venda e contando a história, se gabando de como o velho Severo resolveu o problema do filho. Esse capataz já está morto. Meu primo me procurou em Belo Horizonte há 1 ano. Quando eu soube, ela abriu os olhos e eles brilhavam no escuro. Quando eu soube, eu entendi que tinha passado 15 anos odiando você por uma coisa que você não fez. Heitor olhou para Benício, que observava a conversa em silêncio, absorvendo cada palavra. E ele... Heitor não conseguia completar a pergunta. Quando eu fui embora, eu não sabia que estava grávida. Descobri 2 meses depois, já em Belo Horizonte. Ela olhou para o filho com um misto de dor e orgulho. Eu criei ele sozinha. Trabalhei muito. Ele se chama Benício. Heitor se afastou do parapeito e deu 2 passos hesitantes na direção do menino. Benício se ergueu um pouco, seus olhos de avelã encontrando os do homem que era seu pai. Benício, Heitor repetiu o nome, como se tentasse se acostumar com o som. Eu não sabia. Juro por tudo que eu não sabia. O menino apenas assentiu sério. Ele não sorriu, não correu para um abraço. Apenas observava, reservado, como sua mãe. Naquele momento, na varanda escura, Heitor Alencar sentiu o chão da sua vida perfeita se abrir completamente debaixo dos seus pés. Tudo o que ele achava que era verdade sobre seu pai, sobre seu passado, sobre si mesmo, era uma construção frágil, feita de areia e mentiras. E no meio dos escombros, havia uma mulher que ele nunca tinha esquecido e um filho que ele nem sabia que existia. Carla sentiu o sorriso congelado em seu rosto começar a rachar. Cada olhar que pousava nela era uma agulha. O murmúrio crescente no salão era sobre ela, sobre o noivo que tinha ido atrás de outra mulher, sobre o filho que ninguém sabia que existia. O ar parecia pesado, difícil de puxar para dentro dos pulmões. Com movimentos precisos, ela colocou o guardanapo de linho sobre a mesa, ao lado do prato de porcelana que não tinha sido tocado. Com licença, ela disse para o primo Eduardo, que estava ao seu lado com uma expressão de pânico. Sua voz saiu surpreendentemente estável. Ela se levantou e começou a caminhar, desviando dos grupos de convidados que cochichavam freneticamente. Seu vestido rosa, que antes parecia perfeito, agora a incomodava, como se a enfaixasse. Ela mantinha a cabeça erguida, o olhar fixo em uma porta lateral que levava aos aposentos privados da família. Era uma caminhada longa, interminável, sob o peso de dezenas de olhares. Ao cruzar a porta, ela fechou-a suavemente atrás de si, isolando o barulho. O corredor estava mais silencioso, iluminado por uma única lâmpada fraca. Foi então que seu corpo começou a tremer. Ela apoiou as costas na parede fria, as mãos agarradas ao tecido do vestido. A imagem estava queimada em sua mente. Heitor, olhando para aquela mulher como se o mundo inteiro tivesse sumido. Ele nunca tinha olhado para ela daquele jeito, nem perto daquilo. A porta do corredor se abriu novamente. Dona Maria entrou, seu rosto pálido e seus olhos cheios de alarme. Carla, minha filha, você está bem? Que situação horrível, um escândalo absoluto. Carla fez um esforço enorme para se recompor. Ela endireitou os ombros e soltou o vestido. Estou bem, Dona Maria, só precisava de um momento. Não se preocupe, vou lidar com isso, Dona Maria disse, aproximando-se e falando em voz baixa e rápida. Vou lá fora e digo que foi um mal-entendido, uma parente distante com problemas. Amanhã, nós resolvemos dessa intrusão. Ela não é uma intrusa, Carla disse, e as palavras saíram mais cortantes do que ela pretendia. Ela é o passado do Heitor, o verdadeiro. Dona Maria ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto da futura nora. Você sabia sobre ela? Carla desviou o olhar, olhando para um quadro antigo na parede. Sabia que existia alguém, há muito tempo. Ouvia falar em uns murmúrios na cidade, quando o assunto era o Heitor solteirão.
Diziam que ele tinha se apaixonado por uma indígena na adolescência, que o coração dele tinha ficado lá. Eu nunca dei importância. Achava que era fofoca de cidade pequena. Ela respirou fundo, lutando contra um nó na garganta. Mas há uns meses, eu comecei a sentir que ele nunca estava totalmente comigo. Sempre havia uma distância. Fiquei com medo, um medo frio. Aí, eu paguei um homem, um antigo funcionário da Serenidade que tinha sido demitido, para saber mais, para espalhar também uma versão mais forte da história. Dona Maria arregalou os olhos. O que você fez, Carla? Eu disse para ele espalhar que a tal moça, a Jurema, tinha sido interesseira, que tinha visto a chance com o filho do fazendeiro e, quando não deu certo, foi embora por causa do dinheiro do seu marido. Eu pensei que se a história já era feia, torná-la mais feia afastaria qualquer simpatia, qualquer dúvida na cabeça do Heitor. Eu pensei que estava protegendo o futuro dele, o nosso futuro. A voz de Carla falhou. Eu só não sabia que a história toda era uma mentira e não sabia do menino. Dona Maria ficou parada, processando a confissão. Seu rosto, antes apenas preocupado, ficou sério. Isso foi muito errado, Carla. Eu sei, Carla sussurrou, e as lágrimas que ela tanto controlava começaram a escorrer, manchando suavemente sua maquiagem perfeita. Mas o que eu faço agora, Dona Maria? Eu vi o rosto dele, ele ainda a ama. Eu construí minha vida toda ao redor desse casamento. Minha família, meus pais, tudo depende disso. Se ele me deixar, eu volto a ser a filha dos professores pobres, o assunto da cidade. Eu não consigo. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. O medo era maior do que a vergonha, maior do que o remorso. Dona Maria se aproximou e colocou uma mão hesitante no seu braço. Não era um gesto de afeto, mas de estratégia. Ouça, chorar não resolve. O que aconteceu, aconteceu. Agora temos que pensar no que fazer a seguir. Essa mulher voltou com um filho. Isso muda tudo. Ela não veio só para contar uma história antiga. Carla baixou as mãos, o rosto marcado pelas lágrimas, mas seus olhos começaram a secar, substituídos por um brilho de determinação angustiada. Ela veio para ficar, Carla concluiu, a voz mais firme, ou para levar ele embora. Não podemos deixar nenhuma das duas coisas acontecer, disse Dona Maria, sua mente já trabalhando. A família Alencar não pode ser desfeita por um segredo do passado. Você ainda é a noiva, você ainda tem um lugar aqui. Carla enxugou o rosto com as costas da mão. O desespero começava a se transformar em algo mais familiar. Um plano. O Heitor está em choque. Ele não vai pensar direito. Alguém precisa pensar por ele. Dona Maria assentiu, um entendimento silencioso passando entre as duas mulheres. Não era uma aliança de amor, mas de sobrevivência. Vá lá para o nosso quarto, se arrume. Volte para a festa daqui a alguns minutos, com a cabeça erguida. Sorria. Mostre que você é a mulher forte que vai segurar essa família. Eu vou encontrar o Heitor e trazer ele de volta para a realidade. Carla respirou fundo, endireitando a postura. Ela deu um último suspiro trêmulo e assentiu. O medo ainda estava lá, pulsando em suas têmporas, mas agora ele tinha uma direção. Tinha um inimigo claro, Jurema e a verdade que ela trouxera. E Carla não tinha intenção de perder sem lutar. O barulho da festa ficou para trás, substituído pelo som dos grilos e pelo farfalhar suave das árvores. Heitor, Jurema e Benício caminhavam em silêncio por uma trilha estreita que ele conhecia bem. Era o caminho que levava ao Riacho São Francisco, que passava nos fundos da propriedade. Ele não sabia para onde mais levá-los. A casa estava cheia de olhos e sussurros. A varanda era muito exposta. Aquele lugar, aquele riacho, era onde tudo tinha começado, muitos anos atrás. Chegaram à margem. A água corria lenta e escura sob a luz do céu estrelado. Heitor parou, sem saber o que fazer ou dizer. Benício ficou um pouco afastado, sentando-se em uma pedra plana e olhando para a água. Jurema olhou ao redor, e Heitor viu um reconhecimento em seus olhos. Ela também se lembrava. Senta, Heitor, ela disse, sua voz mais suave agora, cansada. Ele se sentou em um tronco caído, ela em outro, frente a frente. A proximidade era estranha, dolorosa e familiar ao mesmo tempo. Depois que me levaram embora, Jurema começou sem preâmbulos. Eu fiquei na casa de uma tia em Belo Horizonte. Eu estava destruída. Acreditava que você tinha achado que eu era uma vergonha, que tinha concordado com seu pai em me mandar embora. Eu nunca concordei. Heitor interrompeu, a voz carregada de angústia. Eu fiquei aqui esperando você voltar. Eu mandei cartas.
Que seu pai interceptou, ela completou. Eu não recebi nada. Depois de 2 meses, eu descobri que estava grávida. Heitor engoliu em seco. Ouvir aquilo era diferente de saber. Era uma realidade concreta, com um rosto sentada a alguns metros dali. Minha tia ficou desesperada. Disse que um filho sem pai ia ser minha ruína. Ela queria que eu fizesse algo a respeito. Eu me recusei. Brigamos muito. Eu saí de casa. Consegui um emprego como faxineira em um hospital grande. Dormia em um quarto de empregada. Ela contava de forma simples e direta, mas Heitor conseguia imaginar a luta em cada palavra. Quando o Benício nasceu foi muito difícil. Trabalhava de dia e cuidava dele à noite. Depois consegui um curso, virei auxiliar de enfermagem. O trabalho era pesado, mas era um emprego melhor. A gente viveu em um quartinho pequeno por muitos anos. Heitor olhou para Benício. O menino ouvira essa história antes. Ele olhava para a mãe com um respeito profundo. Por que você não voltou antes? Por que não me procurou quando ele nasceu? A pergunta saiu de Heitor, carregada de uma dor antiga. Jurema o encarou. Por que eu procuraria um homem que na minha cabeça me rejeitou? Que tinha vergonha de mim? Eu tinha meu orgulho e tinha medo. Medo que você ou sua família tentassem tirar ele de mim. Na minha cabeça, os Alencar eram pessoas poderosas e cruéis. Seu pai tinha provado isso. Cada palavra era uma faca. Heitor abaixou a cabeça, esfregando o rosto com as mãos. E o que mudou? Ele sussurrou. Meu primo, o Tiago, veio me visitar no ano passado. Ele ainda mora perto daqui. Um dia, numa festa, ele ouviu o velho capataz do seu pai, o seu Joaquim, já muito bêbado, contando a história para impressionar os outros. Falando como o senhor Severo tinha sido esperto, como tinha pago e ameaçado uma família indígena para sumir e como tinha enganado o próprio filho com uma história de dinheiro. Meu primo veio me contar tudo. No começo, eu não quis acreditar, mas aí a raiva chegou. Uma raiva tão grande que me doía o corpo. Raiva do seu pai, raiva de mim por ter acreditado e raiva de você por ter acreditado também. Ela fez uma pausa, respirando o ar fresco da noite. Eu pensei muito no que fazer. Pensei em nunca mais voltar aqui, deixar o passado enterrado. Mas aí eu olhava para o Benício. Ele está crescendo. Ele faz perguntas. Ele tem o direito de saber de onde veio. E tem o direito de conhecer o pai, se o pai for um homem que vale a pena. Heitor levantou os olhos. E ele... o que ele sabe? O que ele pensa de tudo isso? Pela primeira vez, Jurema olhou diretamente para o filho, convidando-o para a conversa. Benício, vem cá. O menino se levantou e se aproximou, parando entre os dois, mas mais perto da mãe. Conta para ele o que você me perguntou na viagem. Ela disse com um tom de voz que era ao mesmo tempo gentil e desafiador. Benício olhou para os pés, depois ergueu o queixo e encarou o Heitor. Sua voz adolescente saiu clara, mais baixa. Eu perguntei para a minha mãe se você ia ficar com medo. Medo da sua família, medo do que as pessoas vão dizer, porque a minha mãe nunca teve medo de nada para me criar. A pergunta atingiu Heitor no centro do peito com uma precisão brutal. Ele não tinha uma resposta. Ele tinha vivido a vida inteira com medo. Medo do pai, medo de desapontar, medo de sair do caminho certo. A voz de Heitor falhou. Ele olhou para o filho, para os olhos que eram seus, e viu nele uma coragem que ele nunca tinha tido. Eu não sei, Benício. Eu estou com medo agora. Muito medo. Mas não de você. Nunca de você. Foi a primeira coisa verdadeira que ele disse desde que Jurema abriu a porta. E ao dizer aquilo, uma pequena parte da parede que ele construiu em volta de si mesmo começou a rachar. A luz da manhã entrou forte pela janela da sala de visitas da Fazenda Serenidade, mas não conseguiu afastar o frio que pairava no ar. Os restos da festa tinham sido limpos, mas o silêncio na casa grande era pesado, carregado do que havia acontecido horas antes. Dona Maria estava sentada em sua poltrona preferida, segurando uma xícara de café que já estava frio. Seus olhos estavam vermelhos, fixos em um ponto no tapete persa. Ela não tinha dormido. A porta da sala se abriu suavemente. Carla entrou. Ela estava vestida com roupas simples, um vestido bege discreto, seu rosto lavado e pálido. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Dona Maria, Carla cumprimentou, sua voz rouca. Senta, minha filha, Dona Maria disse, indicando a poltrona ao lado. Carla sentou-se na beirada da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. O Heitor não voltou para o quarto ontem à noite, Carla falou, olhando para as mãos. Ele dormiu na sala de hóspedes, sozinho. Dona Maria fechou os olhos por um momento. Eu sei. E eles? A mulher e o menino?
Ele os levou para a pousada do seu Oscar na cidade. Pagou por uma semana. Carla assentiu, como se já soubesse da resposta. E agora, o que a senhora vai fazer? Dona Maria colocou a xícara na mesa com um baque surdo. O que nós vamos fazer, Carla? Você ainda é a noiva do meu filho. O casamento está marcado. O casamento acabou, Dona Maria, Carla disse, e pela primeira vez sua voz não tinha aquele tom controlado. Tinha apenas um cansaço imenso. Ele não vai se casar comigo. Eu vi os olhos dele. Não fale assim. Dona Maria falou com força, se inclinando para a frente. Nós podemos consertar isso. O Heitor está confuso. Ele recebeu um choque, mas ele é um homem de responsabilidade. Ele sabe o que deve fazer. Carla olhou para a sogra, estudando seu rosto determinado. A senhora sempre soube, não foi? Da mentira do seu marido. Dona Maria desviou o olhar, sua postura fraquejando um pouco. Eu suspeitava. Severo não me contou os detalhes, mas eu vi o dinheiro que saiu da conta. Eu ouvi os rumores que ele mandou espalhar, e eu vi a dor do meu filho. Eu preferia acreditar na história do Severo. Era mais fácil, era mais limpo. E agora não é mais limpo, Carla sussurrou. Agora veio uma mulher com um filho, a prova viva. Exatamente, Dona Maria disse, seu tom se tornando urgente e estratégico. Uma mulher que viveu uma vida difícil, sozinha. Um filho para criar. Talvez ela não queira problemas. Talvez ela queira apenas uma garantia para o futuro dele. Carla entendeu imediatamente. Seus olhos se estreitaram. Dinheiro. Uma ajuda. Uma quantia que permita a ela seguir a vida dela em Belo Horizonte, dar um bom estudo ao menino. Longe daqui, sem causar mais confusão. Ela vai aceitar? Perguntou Carla, uma centelha de esperança ruim acendendo em seu peito. Ela é uma mãe, ela quer o melhor para o filho, e o melhor não é ficar aqui, no meio de um escândalo sendo apontado. O melhor é ter um futuro seguro, longe disso tudo. Dona Maria se levantou, começando a andar pela sala. Eu vou conversar com ela, sozinha, mulher para mulher. Vou explicar a situação, vou oferecer ajuda. E se ela disser não, se ela quiser ficar, se ela quiser, o Heitor? Dona Maria parou, seu rosto ficando sério. Então nós teremos que lembrá-la de que ela não pertence a este mundo, de que seu lugar e o lugar do menino não é aqui, perturbando uma família que está tentando seguir em frente. Carla sentiu um calafrio. A estratégia era clara: comprar ou intimidar. Era o que o velho Severo teria feito. Ela deveria se sentir aliviada, mas um nó de culpa apertou sua garganta. Ela se lembrou dos próprios atos, dos rumores que ela mesma tinha espalhado. Talvez seja melhor deixar o Heitor decidir, Carla sugeriu sem convicção. O Heitor não está em condições de decidir nada, Dona Maria retrucou. Ele está sendo guiado pela emoção, pela culpa. Alguém tem que ser racional, alguém tem que proteger essa família, e essa pessoa sou eu. Mais tarde naquela manhã, Dona Maria mandou um dos funcionários buscar Jurema na pousada. A mensagem era um convite para um café, para conversarem em privado. Jurema chegou à fazenda sozinha, deixando Benício na pousada. Ela foi conduzida ao escritório de Dona Maria, um cômodo escuro e sério, cheio de papéis e móveis pesados. Dona Maria estava atrás da grande escrivaninha de madeira. Ela sorriu, um sorriso tenso. Obrigada por vir, minha querida. Por favor, sente-se. Jurema sentou-se na cadeira de couro à frente da mesa, mantendo a postura ereta. Café? Chá? Não, obrigada, Jurema recusou. A senhora queria conversar. Dona Maria respirou fundo, unindo as mãos sobre a mesa. Sim, sobre essa situação, tão difícil. Eu quero que você saiba que eu sinto muito, pelo que aconteceu no passado, pelo sofrimento que você passou. Jurema ficou em silêncio, apenas observando. Eu não sabia de todos os detalhes. Meu marido era um homem determinado, mas o que importa agora é o futuro. O futuro do seu filho, o Benício. Dona Maria fez uma pausa dramática. Criar um filho sozinha é uma batalha. Eu imagino as dificuldades, a luta. Nós estamos bem, Jurema respondeu simplesmente. Claro, mas bem pode ser melhor, pode ser seguro. Dona Maria abriu uma gaveta e tirou um envelope branco grosso. Ela o colocou sobre a mesa, deslizando-o em direção a Jurema. Eu gostaria de ajudar. Isso aqui é uma quantia. Para você e para o Benício, para garantir os estudos dele, um bom começo de vida. Em Belo Horizonte, longe de toda essa confusão. Jurema olhou para o envelope, depois para o rosto ansioso de Dona Maria. Seu próprio rosto não expressou nenhuma surpresa, apenas uma tristeza profunda.
A senhora está me oferecendo dinheiro para ir embora. Jurema afirmou, não perguntou. Estou oferecendo uma oportunidade para todos. Para você seguir sua vida em paz. Para o Heitor seguir a dele, sem mais dor. Para o menino ter estabilidade. Jurema levantou-se lentamente. Ela nem tocou no envelope. Obrigada pelo café, Dona Maria, mas eu não vim aqui por dinheiro. Eu vim pela verdade e pelo direito do meu filho de conhecer o pai dele. Mas ele não tem um pai, Dona Maria argumentou, também se levantando, sua voz perdendo a doçura. Ele tem um homem confuso que nem sabia que ele existia. Você quer amarrar o seu filho a um homem que pode rejeitá-lo de novo? Pense no Benício. Jurema parou na porta e se virou. Seus olhos escuros brilhavam com uma luz que fez Dona Maria recuar. Eu pensei no Benício todos os dias da vida dele. Agora é a vez do pai dele pensar. E o senhor Heitor vai ter que decidir que tipo de homem ele é, com ou sem esse dinheiro. E deixando o envelope intocado sobre a mesa pesada, Jurema saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. Dona Maria ficou sozinha, olhando para a oferta rejeitada, sentindo o chão dos seus planos desmoronar mais uma vez. O sol da manhã já estava alto quando o Heitor parou a caminhonete velha da fazenda, em frente à pousada do seu Oscar. Ele ficou alguns minutos sentado, as mãos suadas no volante. A conversa com a mãe no café da manhã tinha sido curta e tensa. Você não pode ignorar suas responsabilidades, ela dissera sem olhar para ele. A Carla está destruída. Heitor não respondeu. Sua mente estava em outro lugar. Na verdade, em duas pessoas em outro lugar. Ele desceu do carro e entrou na pousada. Jurema estava sentada na varanda consertando uma peça de vestuário. Ela ouviu chegar e levantou os olhos, mas não se moveu. Bom dia, Heitor disse tirando o chapéu. Bom dia. O Benício, ele está? Está dentro lendo. Jurema parou de costurar por um momento. Ele não dormiu muito bem. É tudo muito novo. Heitor assentiu nervoso. Eu gostaria de passar um pouco de tempo com ele, se você deixar. Só para nós dois, mostrar a fazenda. Jurema o estudou. Ele parecia um menino pedindo permissão. É para mim deixar ou para ele querer? Os dois olharam para a porta da pousada. Benício estava lá, parado, ouvindo. Ele usava uma camiseta limpa e um short. Parecia ainda mais novo sob a luz do dia. Eu quero, o menino disse baixinho. Jurema assentiu. Então tá. Mas volta para o almoço. Heitor e Benício saíram e entraram na caminhonete em silêncio. O motor roncou ao ligar. É longe? Benício perguntou, olhando pela janela para as ruas de terra de Montes Claros. Não, só do outro lado daquele morro. A conversa morreu de novo. Heitor sentiu um suor frio. O que se diz para um filho de 14 anos que você acaba de conhecer? A fazenda se abriu à frente deles, campos verdes e pastos com gado. Heitor dirigiu devagar apontando. Ali é o pasto sul. A gente cria a maior parte do gado de corte ali. E aquelas árvores grandes lá atrás é onde fica a casa grande. É grande mesmo, Benício comentou, seu tom neutro. É, às vezes até demais. Heitor parou o carro perto dos estábulos. O cheiro de feno e cavalo encheu o ar. Você gosta de cavalos? Benício deu de ombros. Nunca cheguei perto de um. Na cidade a gente só vê carro. Vamos lá então, vou te apresentar ao baio. Ele é velho e manso. Caminharam até o estábulo. Heitor pegou um pouco de feno e chamou o cavalo castanho claro. Benício ficou a uma distância segura, observando. Pode chegar perto. Estende a mão assim, devagar. Benício hesitou. Então imitou o gesto do pai. O baio cheirou sua mão e começou a comer o feno da sua palma. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu no rosto do menino. Ele é legal. É, meu pai me deu ele quando eu tinha mais ou menos a sua idade. A lembrança do pai severo cortou um momento. Heitor mudou de assunto. Quer ver o rio? Sim. Caminharam a pé por uma trilha. Desta vez, o silêncio entre eles era um pouco menos pesado. Você estuda em Belo Horizonte, né? Heitor perguntou. Estudo. Vou para o 9º ano. Gosta da escola? Gosto de matemática e de história. A minha mãe diz que eu puxei para ela a parte de gostar de estudar. Heitor sentiu um aperto no peito. Sua mãe, ela é uma pessoa muito forte. É a pessoa mais forte que eu conheço, Benício disse com uma convicção que não deixava dúvidas. Chegaram à margem do rio São Francisco, mais largo e imponente aqui do que o riacho da noite anterior. A água corria barrenta e poderosa. Caramba, Benício sussurrou impressionado. É bonito, né? Ele passa por vários estados, é um velho conhecido.
Sentaram-se em um tronco caído. Heitor ficou sem saber o que fazer com as mãos. O que você faz na cidade além de estudar? Ele tentou novamente. Jogo bola às vezes com os amigos do prédio. Ajudo a minha mãe a fazer uns trabalhos de artesanato para vender. Ela me ensinou a fazer uns cordões. Ela sempre foi boa com as mãos, Heitor lembrou, um lampejo do passado surgindo. Ela fazia uns colares com sementes. Ela ainda faz, Benício completou. A gente vende na feira, é uma grana a mais. Heitor olhou para o menino para seu perfil sério. Ele via Jurema na boca, na testa, mas quando Benício virou para olhar para o rio, piscando contra o sol, Heitor viu. Viu seu próprio gesto. A maneira como ele franzia a testa quando o sol batia nos olhos era exatamente igual. Você, a voz de Heitor falhou. Quando você faz assim com a testa? Benício olhou para ele confuso. Meu pai, eu faço a mesma coisa. A sua avó, Dona Maria, sempre reclamava. Dizia que eu ia ficar com a testa enrugada antes dos 30. O menino tocou a própria testa, surpreso. Ele não disse nada, mas algo mudou em seu olhar. Não era mais apenas observação. Havia um reconhecimento ali. É estranho, né? Benício disse depois de um tempo. Saber que tem um pai do outro lado do estado a sua vida inteira. Muito estranho, Heitor concordou, a emoção apertando sua garganta. E muito errado. Eu devia ter estado aqui. Eu devia ter procurado mais, questionado mais. Por que você não procurou? A pergunta era direta e inocente. A resposta era complexa e feia. Porque eu acreditei numa mentira. E porque eu tinha medo de descobrir que a mentira era verdade. Era mais fácil acreditar que sua mãe tinha ido embora porque quis do que pensar que meu pai tinha feito algo horrível. Benício processou aquilo olhando para a água corrente. A minha mãe diz que a verdade sempre aparece, mesmo que demore. Ela tem razão, Heitor sussurrou. Ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo o rio. Não era um silêncio pesado agora. Era um silêncio que compartilhavam. Quando Heitor se levantou para ir embora, Benício se levantou ao mesmo tempo e por um instante seus movimentos foram sincronizados. Na caminhada de volta, Benício fez mais perguntas sobre a fazenda, sobre os nomes das árvores, sobre como funcionava a criação de gado. Heitor respondeu, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Era só uma manhã, uma conversa. Nada estava resolvido. Mas pela primeira vez em 15 anos, Heitor sentiu que estava fazendo algo verdadeiro. E aquele menino de 14 anos, com seus gestos e seus olhos, era a verdade mais concreta que ele já tinha encontrado. O calor da tarde em Montes Claros era pesado, mas o ar dentro do carro de Carla estava gelado. Ela estacionou em frente à pousada do seu Oscar com uma determinação que vinha do desespero. A conversa com Dona Maria a havia deixado mais agitada, não mais calma. A oferta de dinheiro tinha falhado. Era hora de outro tipo de conversa. Ela desceu do carro, ajustou o vestido simples e entrou na recepção. O lugar era limpo, mas modesto. Seu Oscar, um homem idoso, a cumprimentou com um aceno de cabeça curioso. Boa tarde, a senhora Jurema está? Sou uma amiga. Ela está no quarto número 5, lá no fundo do corredor. O menino saiu com o pai. As palavras com o pai doeram, mas Carla apenas assentiu e seguiu em frente. O corredor era escuro e cheirava a água sanitária. Ela parou em frente à porta número 5 e respirou fundo antes de bater. A porta se abriu. Jurema estava lá, de calça jeans e uma blusa comum. Ela não pareceu surpresa. Dona Carla, posso entrar? Precisamos conversar. Jurema hesitou por um segundo. Depois abriu a porta um pouco mais, permitindo que Carla entrasse. O quarto era pequeno. 2 camas simples, uma pia no canto, uma mala aberta no chão. Era tudo muito simples, muito distante do mundo de Carla. O Benício está com o Heitor? Carla perguntou, ficando em pé no meio do cômodo sem saber onde se sentar. Estão na fazenda. O Heitor quis mostrar algumas coisas para ele. Muito rápido, não acha? Um dia ele é um estranho, no outro já estão passeando juntos. Jurema fechou a tampa da mala e se sentou na beirada de uma das camas, indicando a outra para Carla. Ele não é um estranho, é o pai dele. O tempo que eles perderam não vai voltar, mas eles podem tentar entender um ao outro agora. Carla sentou-se, mantendo a postura rígida. Isso é muito bonito, muito poético, mas a vida real não é assim. O Heitor tem compromissos, tem uma família, tem uma noiva. Ele tinha uma noiva, Jurema corrigiu suavemente. E ele tem uma família, um filho. A frieza no tom de Jurema fez Carla estremecer. Ela perdeu um pouco da compostura.
Você acha que é simples? Você chega aqui depois de 15 anos com um segredo desses e acha que todo mundo vai abraçar você e tudo vai ficar bem? Você está destruindo a vida dele. Eu estou tentando consertar uma mentira que destruiu a vida de 2 pessoas, Jurema respondeu sem levantar a voz. A vida que o Heitor tem agora foi construída em cima dessa mentira. Você acha isso justo? Para ele? Para você? Eu amo ele, Carla disse, e a palavra soou falsa até para seus próprios ouvidos, porque vinha carregada de posse, não de entrega. Jurema a observou por um longo momento. Você ama a ideia dele. O fazendeiro respeitado, a segurança, o casamento perfeito. Você o ama como ele é ou como você quer que ele seja. Isso não é da sua conta. Carla retrucou sentindo-se exposta. Eu estou ao lado dele há 2 anos. Eu construí uma relação. E você? Você sumiu. Eu fui tirada daqui. A voz de Jurema aumentou um pouco, um fio de emoção finalmente aparecendo. E quando eu descobri a verdade, eu vim. Eu trouxe a verdade, e o filho dele. O que você trouxe para ele, dona Carla? Além de um noivado que sua mãe dele arrumou? Carla ficou em pé, suas mãos tremendo de raiva e humilhação. Eu protegi ele, eu protegi a família dele. Quando eu ouvi os rumores sobre você, sobre o passado dele, eu tomei uma atitude para que fantasmas antigos não viessem assombrar o futuro dele. Jurema ficou muito quieta. Seus olhos escuros se fixaram em Carla com uma intensidade nova. Que atitude! Carla percebeu que tinha ido longe demais. Ela mordeu o lábio, mas o orgulho ferido e a raiva foram mais fortes. Eu garanti que as pessoas soubessem a sua verdade, que você era interesseira, que tinha ido embora por causa de dinheiro, para que ninguém, nem mesmo o Heitor, duvidasse do tipo de pessoa que você era. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Jurema parecia ter parado de respirar. Quando ela falou novamente, sua voz estava baixa e perigosamente calma. Então você não só sabia da mentira, você ajudou a espalhar uma mentira ainda pior. Eu fiz o que era necessário, Carla insistiu, mas o pânico começou a tomar conta. Ela tinha confessado, tinha dado àquela mulher uma arma. Jurema se levantou lentamente. Ela não era mais alta que Carla, mas sua presença parecia encher o pequeno quarto. Você e a família dele são iguais. Acreditam que podem controlar a vida das pessoas com dinheiro e com mentiras. O problema não sou eu, dona Carla. O problema nunca fui eu. O problema é que o Heitor viveu a vida inteira no meio de mentiras. A do pai dele, a sua, a que ele contou para si mesmo. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E ela apareceu, com ou sem a sua permissão. Carla não tinha mais palavras. A fúria tinha se dissipado, deixando apenas um vazio aterrorizante. Ela tinha vindo para intimidar, para defender seu território. Em vez disso, tinha sido desarmada e vista por completo. Ela se virou e abriu a porta, precisando sair daquele lugar, daquele olhar que parecia ver tudo. Ele vai saber, Jurema disse antes que Carla saísse, sobre o que você fez. O Heitor merece saber o tipo de verdade em que ele estava vivendo. Carla não respondeu. Ela apenas saiu, fechando a porta atrás de si. No corredor escuro, ela se apoiou na parede, sentindo as lágrimas de raiva e derrota queimarem seus olhos. A guerra não tinha terminado, mas ela tinha acabado de perder uma batalha crucial, e no processo tinha perdido qualquer restinho de superioridade moral que achava que tinha. Agora, era só uma questão de tempo até que tudo desabasse. A noite não trouxe respostas, apenas mais perguntas. Heitor passou horas andando pelos campos da serenidade, o silêncio da fazenda ecoando o vazio dentro dele. A conversa com Benício tinha mexido com algo profundo. A confissão de Jurema sobre a mentira do seu pai tinha quebrado algo. E o olhar de Carla, durante o breve e tenso jantar, era o olhar de um estranho. Antes do amanhecer, ele foi até um lugar que evitava havia anos, o pequeno cemitério da família. Nos fundos da capela da fazenda, a lápide de mármore negro de Severo Alencar era a maior e mais imponente. Heitor parou em frente a ela. O céu começava a clarear, pintando tudo de tons de cinza. Pai, a palavra saiu seca de sua boca. Ele não vinha aqui para homenagens, vinha para um acerto de contas. Você mentiu para mim, você destruiu a minha vida, e a vida dela, e a do seu neto. Ele esperou, como se o velho Severo pudesse responder de alguma forma. Eu passei a vida inteira tentando ser o filho que você queria, tentando encaixar no molde que você fez. E para quê? Para viver uma mentira? Para acordar aos 39 anos e descobrir que não me conheço a minha própria história?
Sua voz começou a subir, a raiva contida por anos finalmente transbordando. Você me ensinou que honra e família eram tudo, mas tudo que você fez foi desonrar o seu nome e desfazer a sua família. Você tinha um neto, e você roubou ele de mim. Como você pôde fazer isso? Nenhuma resposta veio, é claro. Apenas o canto dos primeiros pássaros. A raiva de Heitor, intensa e súbita, começou a se dissipar, deixando para trás uma tristeza imensa e uma clareza fria. Ele não estava mais bravo apenas com o pai. Estava bravo consigo mesmo, por ter sido tão fraco, por ter aceitado a história mais fácil, por ter enterrado o jovem que amou Jurema sob a pilha de expectativas de um homem morto. Quando o sol nasceu por completo, Heitor já tinha tomado sua decisão. Não era uma decisão feliz. Iria machucar pessoas, mas era a única verdadeira que ele já tinha tomado. Ele voltou para a casa grande e pediu para um dos funcionários buscar Carla na cidade, onde ela estava na casa de uma prima. Mandou outro buscar Jurema e Benício na pousada. E pediu para sua mãe, Dona Maria, encontrá-lo na sala principal. A sala estava iluminada pelo sol da manhã quando todos se reuniram. Dona Maria, sentada no sofá, com as mãos apertadas no colo. Carla, de pé perto da janela, com um rosto fechado e pálido. Jurema e Benício, parados perto da porta, como se não quisessem se aproximar muito. Heitor ficou no centro da sala, sentindo o peso de todos os olhares. Ele respirou fundo. Eu chamei todos aqui porque eu preciso falar, e eu preciso que todos me ouçam. Ele olhou primeiro para Carla. Carla, você é uma mulher boa, inteligente. Você merece um marido que te ame de verdade, que te olhe e veja o amor da vida dele. Esse homem não sou eu. Eu gosto de você. Eu te respeito. Mas eu não te amo como um marido deve amar. E casar com você seria outra mentira. Uma mentira que eu não quero mais viver. Eu te peço desculpas. Desculpas por ter te envolvido nisso, por ter deixado você acreditar que eu era alguém que eu não sou. Carla não chorou. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela as manteve presas, seu orgulho sendo sua última defesa. Ela apenas assentiu uma vez e virou o rosto para a janela. Heitor então se virou para sua mãe. Mãe, você sempre fez o que achou melhor. Seguiu o pai, protegeu a família do jeito que você sabia. Mas você também sabia da mentira, e você ficou calada. Você me deixou viver essa dor, essa confusão, todos esses anos. Eu não sei se um dia vou conseguir entender isso, mas eu sei que eu não posso mais viver tentando agradar a memória do pai, nem tentando cumprir as expectativas que você colocou em mim. A partir de hoje, eu faço as minhas escolhas. Dona Maria abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ela apenas encolheu-se no sofá, parecendo menor e mais velha. Finalmente, Heitor olhou para Jurema e Benício. Seu coração batia forte. Jurema, você teve a coragem que eu nunca tive. Você trouxe a verdade, mesmo sabendo que ia machucar, mesmo sabendo que ia causar confusão. Você criou nosso filho sozinha, com força e dignidade. Eu não tenho direito de pedir nada para você. Eu perdi esse direito há 15 anos. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas eu quero uma chance, não uma chance de voltar ao que éramos. Éramos jovens, aquelas pessoas não existem mais. Eu quero uma chance de conhecer o Benício, de ser um pai para ele, do jeito que eu conseguir, no tempo que ele permitir. E eu quero uma chance de conhecer você de novo, a mulher que você se tornou, sem mentiras, sem segredos. Eu não sei no que isso vai dar, mas eu sei que é o único caminho verdadeiro que eu tenho para seguir. O silêncio na sala era absoluto. Benício olhava para o pai, seus olhos grandes e sérios. Jurema observava Heitor, seu rosto um livro fechado. Ele não pedia perdão, não pedia um final feliz. Pedia apenas a oportunidade de tentar ser verdadeiro. Foi Jurema quem quebrou o silêncio. Sua voz era suave, mas firme. Não é uma decisão só sua, Heitor. É minha também. E é do Benício. Não podemos voltar atrás no tempo. O que aconteceu, aconteceu. Ela olhou para o filho. O que você acha, Benício? Você quer dar essa chance de conhecer seu pai? Todos olharam para o menino. Ele ficou parado por um momento, então levantou os olhos para Heitor. Não havia rancor neles. Havia apenas a mesma avaliação séria de sempre. Eu acho que sim, Benício disse. Mas tem que ser de verdade, sem esconder nada. Heitor sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase fraquejaram. Ele assentiu com força. Sem esconder nada, eu prometo. Jurema então voltou seu olhar para Heitor. Nele, havia um cansaço de guerra, mas também um pequeno lampejo daquela jovem que um dia tinha amado um rapaz à beira do rio.
Nós podemos tentar, ela disse finalmente. Devagar, um passo de cada vez. Pelo Benício, e para ver se ainda existe alguma coisa verdadeira entre duas pessoas que foram separadas por tantas mentiras. Era tudo que Heitor podia esperar. Não era um sim, era um talvez, mas era um talvez baseado na verdade, e depois de uma vida inteira de mentiras, talvez era mais do que ele merecia. Era um começo. 2 semanas se passaram desde o jantar de noivado que mudou tudo. A poeira dos boatos em Montes Claros ainda não tinha baixado completamente, mas dentro da fazenda Serenidade, um novo ritmo, mais lento e hesitante, começava a se estabelecer. Na varanda da casa grande, uma mala estava posta ao lado da porta. Carla fechou a fechadura com um clique suave. Ela vestia um tailleur simples, seu rosto estava sereno, mas seus olhos ainda carregavam a sombra das últimas semanas. Heitor saiu pela porta e parou ao lado dela. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era mais o silêncio de um casal, mas o de 2 pessoas que reconheciam o fim de um caminho. O carro já está aqui, disse Heitor, apontando para o táxi que esperava na estrada de terra. Obrigada, Carla respondeu pegando a mala. Ela hesitou por um momento, olhando para ele. Heitor, eu quero que você saiba que eu realmente achava que estava fazendo o melhor. Para nós. Heitor assentiu, suas mãos enfiadas nos bolsos do jeans. Eu sei, Carla, eu também achava, e eu carrego minha parte da culpa por isso, por ter entrado nesse caminho sem estar inteiro. Ela olhou para a casa, para os campos e depois de volta para ele. Havia uma tristeza, mas também um alívio. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Eu vou tentar. Pela primeira vez vou tentar de verdade. E você? Carla sorriu, um sorriso pequeno e triste, mas genuíno. Vou para Uberlândia, tenho uma prima lá, vou dar aulas de novo. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer na verdade. Ela estendeu a mão. Heitor a tomou e eles se despediram com um aperto de mão firme, mas breve. Não havia mais o que dizer. Carla entrou no táxi e partiu, sem olhar para trás. Heitor ficou na varanda até o carro desaparecer atrás do morro. Um ciclo se fechava. Dentro da casa, na cozinha, Dona Maria estava preparando um café. Seus movimentos eram mais lentos. Ela ouviu os passos de Benício no corredor. O menino parou na porta, observando. Bom dia, senhora. Ele cumprimentou educado. Dona Maria se virou. Ainda era estranho para ela ver aquele rosto que era uma mistura do filho com uma mulher que ela tanto tentara afastar. Bom dia, Benício. Quer café? É com leite, claro. Sim, por favor. Ela serviu o café com leite em uma xícara e o colocou na mesa da cozinha. Benício sentou-se. O Heitor, seu pai, ele disse que você gosta de matemática, Dona Maria comentou, ficando do outro lado da mesa, enrolando o avental nas mãos. Gosto, e de história também. O pai dele, o seu avô Severo, ele era bom com números, controlava todos os livros da fazenda na cabeça. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Era a primeira vez que ela mencionava o avô dele. Benício ficou quieto por um instante, tomando um gole do café. Minha mãe diz que as pessoas são complicadas, que podem fazer coisas ruins e coisas boas ao mesmo tempo. Dona Maria olhou para o neto, surpresa pela sabedoria simples daquela frase. A rigidez em seu rosto suavizou um pouco. Sua mãe é uma mulher muito sábia, ela admitiu quase em um sussurro. O café está bom? Está ótimo, obrigado. Era um começo, apenas um café. Mas era um começo. No final daquela tarde, Heitor e Benício caminhavam pela cerca do Pasto Norte, checando um ponto onde a madeira estava fraca. Jurema os observava de longe, sentada na sombra de um jatobá. Precisa trocar esse poste, Heitor explicou, batendo na madeira podre. Senão, o gado do vizinho invade. A gente faz isso como? Benício perguntou interessado. Pega a caminhonete, um novo poste, cimento. Eu te ensino. É um serviço pesado, mas importante. Posso ajudar? A oferta simples do menino encheu Heitor de um calor que ele não conhecia. Claro que pode, no sábado a gente vem fazer. Benício assentiu satisfeito. Eles começaram a caminhar de volta em direção à casa. Ao passar perto da árvore onde Jurema estava, Heitor parou. Tudo bem? Ele perguntou a ela. Tudo, ela respondeu, levantando-se. Vocês resolveram o problema da cerca? Vamos resolver no sábado. Benício adiantou, com um certo orgulho. Jurema sorriu para o filho, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto. Heitor a viu, e por um segundo, o passado e o presente se encontraram. Mas não era mais a mesma paixão juvenil. Era algo diferente, mais calmo, construído sobre perdas e verdades dolorosas.
Vamos lá dentro, Jurema sugeriu. Vou fazer um jantar. Os três começaram a andar em direção à casa, não de mãos dadas, não como uma família tradicional. Havia um espaço entre eles, um espaço de respeito pelo que tinha acontecido e pelo que ainda era incerto. Benício caminhava no meio, às vezes fazendo uma pergunta para Heitor sobre a fazenda, às vezes comentando algo com a mãe. Heitor olhou para Jurema e seus olhos se encontraram. Não houve sorrisos largos, nem promessas. Apenas um reconhecimento silencioso de que aquele era um novo caminho. Difícil, cheio de dúvidas, mas honesto. A Fazenda Serenidade não era mais um lugar de aparências perfeitas. As feridas ainda estavam abertas, as relações ainda eram frágeis. Mas pela primeira vez em muitos anos, a verdade, com toda a sua aspereza e sua beleza difícil, tinha permissão para ficar. E sob o céu imenso de Minas Gerais, isso era um tipo diferente de paz. Uma paz que precisava ser construída dia após dia, conversa após conversa, com paciência e coragem. O reencontro no sertão tinha sido só o começo. Agora era hora de aprender a viver com as consequências. E quem sabe, construir algo novo a partir dos pedaços do que foi quebrado.